aqui a primeira live do MKT Advogadas. Boa noite a todas que estão entrando. Pessoal, seja muito bem-vindo. Sejam todas muito bem-vindas a essa live aqui. Eu estou muito feliz, muito animada com esse projeto, certo? Enquanto vocês vão entrando aqui na live, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é o MKT Advogadas, para quem está chegando agora, para quem ainda não conheceu. Esse aqui é um projeto meu em que eu vou desenvolver mais alguns temas relacionados ao marketing digital, especialmente com foco no marketing jurídico e também ao empreendedorismo feminino. E o nosso enfoque aqui são nas advogadas mulheres. Então eu percebo que o meio do marketing, ele é muito masculinizado. Tanto as pessoas que falam sobre marketing, como as pessoas que estudam marketing, enfim, é um meio muito masculino. Mas eu percebo que cada vez mais as mulheres advogadas, elas estão se interessando mais por esses assuntos e eu sentia falta de vozes femininas que falassem sobre marketing jurídico. Então foi assim que eu desenvolvi esse perfil aqui do MKT Advogadas. Em breve eu também vou começar a publicar alguns conteúdos no YouTube, certo? E hoje é a nossa primeira live em que eu vou falar um pouco sobre como eu consegui 10 mil seguidores no meu perfil profissional. Para quem ainda não conhece esse meu perfil, ele tá lá, o arrobazinho na bio, para que vocês possam conhecer. E para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Gomes, eu sou advogada, sou professora, a minha especialidade é no direito de família, mas o foco aqui nesse perfil vai ser o marketing jurídico, certo? Especialmente focando no marketing digital, que é algo que eu acredito muito, algo que eu venho aplicando na minha vida desde o início da minha advocacia e eu percebo os frutos, os resultados positivos disso. E então eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência, essa minha vivência, essa minha trajetória, porque eu percebi que à medida que o meu perfil profissional foi crescendo, algumas advogadas e advogados também vinham tirar dúvidas comigo sobre questões de marketing mesmo, dúvidas em relação ao Instagram e tudo mais. Por isso que eu agora estou nessa iniciativa de realmente disseminar esse conteúdo voltado para o marketing. Então essa foi uma breve apresentação e vamos aqui para o tema da nossa live de hoje efetivamente, certo? Bom, pessoal, esse tema ele é muito esperado realmente, porque eu imagino que todo mundo que entra no Instagram tem aquele sonho, né? Não sei se um sonho, mas aquela vontade de ter um perfil com vários seguidores, ter um reconhecimento, né, da sua pessoa, da sua profissão, enfim. E aí, como foi que eu consegui chegar nesse patamar de 10 mil seguidores? Eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias e algumas técnicas que eu apliquei que vocês podem aplicar também para a vida de vocês. Uma das perguntas que eu recebi na minha caixinha que eu coloquei nos stories essa semana era em relação a programas de automação ou aplicativos de automação. Boa noite a todas que estão entrando aqui. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Alice. Boa noite, Lohana. Boa noite, Lorena. Rosane. Muito obrigada, pessoal. Bom, então, uma pergunta que surgiu na minha caixinha de perguntas aqui dos stories era se eu utilizava algum programa de automação ou algum aplicativo nesse sentido. Gente, para quem não sabe, o que são esses aplicativos de automação? São programas que têm um software, ele funciona de uma forma automática. Você coloca a sua conta no Instagram, cadastra nesse determinado software ou aplicativo e ele vai procurando seguidores para você. Aí ele começa a seguir as pessoas, curtir as fotos das pessoas sozinho, de forma automática, tá? E também tem outras técnicas que são mais agressivas, né? Que são de automação no sentido ruim mesmo, que é robô, de você comprar os seguidores, muitos seguidores que às vezes nem sequer existem, né, são fakes, então existe também esse mercado aí. Mas o que eu vou falar aqui na live de hoje não é nada relacionado à automação. Eu digo isso porque
eu particularmente não uso automação e eu também não recomendo, certo? Eu acho que é importante você conhecer, entender como é que funciona, e eu vou mostrar para vocês aqui a minha visão, o que eu penso, e aí vocês aplicam na forma de vocês, aplicam na vida de vocês da forma que vocês acharem melhor, tá? Mas eu particularmente não uso e não recomendo automação. Por quê? O Instagram hoje, ele tem um algoritmo que ele verifica muito facilmente quando você utiliza qualquer programa ou aplicativo de automação. E isso traz um risco muito grande na sua conta, porque esses aplicativos, eles são contra a política do Instagram, do Facebook e tudo mais. Então, como é contra as políticas, você sofre um risco de ter a sua conta bloqueada e até mesmo excluída. Então, de que adianta você conseguir um número de seguidores por meio de um aplicativo de automação se depois você vai perder a sua conta? Então, eu acho muito arriscado, sabe? O algoritmo do Instagram, ele já é muito inteligente nesse sentido, então eu não recomendo. Então, o que eu vou falar aqui na live de hoje não vai abordar questões de automação, porque eu não utilizo, tá bom? Bom, gente, então, primeiro de tudo, antes mesmo da gente adentrar nas técnicas propriamente de como você conseguir seguidores, conseguir visibilidade para o seu Instagram, você precisa entender alguns conceitos que são mais básicos, basilares, tá? Primeiro de tudo, é o seguinte, você tem que pensar, será que é importante a quantidade ou é mais importante a qualidade? E eu vou dizer aqui para vocês que nem é só uma questão de quantidade, mas também não é só uma questão de qualidade. Vocês vão entender por quê. Tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Não adianta você ter um perfil com 10 mil seguidores e esses seguidores, eles não são qualificados para converter em vendas e em fechamento de contratos para você. Então, não são clientes que estão alinhados à sua proposta de serviço, né? Você que presta um serviço advocatício. Então, não adianta você ter um número alto se essas pessoas não vão se converter em clientes para você. Da mesma forma, também não adianta você ter um número muito pequeno de seguidores, por mais que sejam bons seguidores para você, mas que o número é tão pequeno que fica difícil encontrar alguém entre aquelas poucas pessoas que realmente virem um cliente seu. Então, a probabilidade acaba ficando menor de fechar um contrato com você. Então, tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Você realmente deve buscar crescer o seu Instagram, realmente você deve ter essa ambição de ter uma visibilidade, mas ao mesmo tempo você tem que atentar se essas pessoas vão realmente converter em clientes para você. Porque eu percebo que essa é uma grande dificuldade de muitos advogados, de você perceber que o seu perfil, às vezes, ele até começou a ter um número razoável de seguidores, por exemplo, 2 mil seguidores, enfim, já começou a crescer, mas você percebe que a maioria das pessoas que estão ali são outros advogados. E aí são pessoas que normalmente não vão fechar o contrato com você, né? Justamente porque já são advogados também. Então é algo que você precisa ponderar. Não é só uma questão do número, mas quem são essas pessoas que estão por trás do número, né? São contas fake? São pessoas reais? Quais são as características dessas pessoas? Então a gente entra num outro ponto que é fundamental. Quando a gente trata de seguidores, a gente tem que pensar primeiro em qual é que é a sua persona. Tem gente que chama também de avatar. O que é isso? É o seu cliente ideal. Você tem que buscar seguidores para o seu perfil que sejam clientes em potencial. Porque não adianta só você ter um número se essas pessoas não vão converter. Então você tem que atentar. Qual é que é a minha persona? Qual é o meu cliente ideal? Aí tem gente que vai dizer assim, o cliente ideal é o que me dá dinheiro. O cliente ideal é qualquer pessoa que vier me contratar. Não é assim, você já partiu do pressuposto errado. Você tem que fechar muito bem qual é o seu cliente ideal. Você tem que pensar qual é a idade dessa pessoa que é o cliente ideal para você, a faixa etária. É uma pessoa jovem?
é um adolescente, é um jovem adulto, é um idoso, porque a forma de se comunicar com cada uma dessas pessoas, cada uma dessas faixas etárias é diferente. Então a forma que você vai se comunicar com um jovem adulto é totalmente diferente da forma que você vai se comunicar com um idoso, por exemplo. Então você tem que ter noção da idade. Outro ponto também, o gênero. O seu cliente ideal, ele costuma ser mais homem ou mulher? Também é importante averiguar isso, porque muitas vezes a linguagem também acaba mudando um pouco, dependendo de qual seja o seu cliente ideal. Qual é a classe social do seu cliente? É de classe baixa, classe média, classe alta, classe muito alta? Porque também muda a forma de comunicação. Então, vocês estão percebendo? Tá travando aí a transmissão para vocês, Aqui para mim tá aparecendo normal. Por favor, digam aqui nos comentários como é que tá aí para vocês a imagem, o som, se tá saindo direitinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, você precisa ter uma noção muito clara de qual é esse seu cliente ideal, certo? Você precisa ter uma noção. Por quê? Porque não adianta você começar a querer ter mais seguidores se você não tem noção de quem é o seu cliente ideal. Porque aí você vai começar a atirar para todo lado e não vai chegar no seu objetivo principal. Qual é o nosso objetivo principal no final das contas? É ter mais clientes que fechem mais contratos, que fechem mais consultas, não é verdade? Então, no final das contas, a gente quer ter mais seguidores porque a gente quer ter mais reconhecimento do nosso trabalho, ganhar mais dinheiro, fechar mais contratos. Então, o objetivo é esse. Essa é a Roma que a gente vai querer chegar, né? É o nosso destino. Então, por isso que a gente tem que pensar lá nas raízes mesmo. Qual é o seu cliente ideal? Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês fazerem a partir de hoje, para quem ainda não fez, tá? E eu vou dar um exemplo aqui do meu cliente ideal, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona, certo? Eu tenho, na realidade, 2 avatares, ou seja, 2 personas, 2 clientes ideais. Por quê? Porque eu tenho 2 formas de negócio diferentes. Eu tenho o meu negócio da advocacia e eu também tenho o meu negócio dos meus cursos, que são cursos prestados para outros profissionais. Então, eu tenho saiu errado aqui. Eu tenho 2 avatares diferentes, pessoas que cada uma se encaixa em um negócio diferente. Mas eu vou falar aqui de um deles para que vocês possam entender. Então, por exemplo, no caso da advocacia, qual é o meu avatar hoje? O meu avatar se chama Ana, certo? Eu dei um nome para ela porque fica algo mais palpável. A Ana é uma mulher, uma jovem mulher de 25 anos. Ela ainda está no começo de carreira. Ela acabou de sair da faculdade e ela ainda depende financeiramente da sua família, muitas vezes dos seus pais. Então, ela já tem o seu próprio dinheiro, mas ela ainda depende financeiramente também da sua família, porque a sua renda ainda não é muito alta. A Ana, ela foi mãe muito jovem. E esse relacionamento, do qual adveio um filho, não deu certo. Então, hoje ela é mãe solo, uma jovem mãe que é solo. Não é casada, não tem uma união estável. E a Ana está com problemas relacionados à guarda e à pensão alimentícia desse filho. Pronto, vocês conseguiram entender aí mais ou menos como é que funciona você fechar qual é o seu cliente ideal? Eu falei para vocês qual é a faixa etária, eu falei para vocês qual é que é a questão do gênero, a questão da classe social. Tudo isso precisa ser definido para que você possa adequar o seu serviço ao seu cliente. Porque se você não fizer isso, se você for naquela mentalidade que o meu cliente é qualquer pessoa que possa me dar dinheiro, você não está tendo um pensamento estratégico, um pensamento de business para a sua advocacia. Porque a partir do momento que você atira para todo lado, você faz o efeito contrário, você acaba não chegando em nenhum canto. Deu para entender? E esse raciocínio se aplica também à questão do advogado clínico geral.
hoje é importante que você tenha uma especialidade, certo? Então, funciona mais ou menos da mesma forma. Da mesma maneira que você tem uma área de especialidade, você precisa também ter uma definição muito precisa de qual é o seu cliente ideal. E não significa que você não vai poder atender outras pessoas que saiam dessa persona, desse avatar, não significa isso, mas você tem um foco. Então agora vamos para a parte mais prática da coisa. O primeiro ponto é você saber qual é a sua persona e qual é o seu avatar. Se você ainda não sabe, volte para a primeira casa e faça esse exercício primeiro. Depois que você sabe qual é a sua persona, o seu avatar, você vai para o próximo nível, que é o seguinte: o que faz um perfil no Instagram crescer? O que faz com que o seu perfil realmente vá chegando a um patamar de chegar em 10 mil seguidores, por exemplo? Gente, a realidade é que chegar em 10 mil seguidores não é algo tão difícil assim, certo? Você precisa aliar duas coisas. Aliar um bom conteúdo e uma boa distribuição. Então eu percebo que hoje muitos advogados estão produzindo conteúdo na internet, mas não sabem fazer uma boa distribuição, certo? O que é a distribuição do conteúdo? É você fazer com que pessoas vejam aquele conteúdo que você está postando. Porque a realidade é que hoje o algoritmo do Instagram, ele entrega as suas postagens para mais ou menos de 2 a 10% dos seus seguidores, a depender de como é o engajamento da sua conta. Então perceba que nem todos os seus seguidores vão ter acesso direto aos seus conteúdos. Por que o Instagram faz isso? Porque o Instagram quer que as pessoas investam dinheiro para que ele distribua melhor os conteúdos, entenderam? Então, essa é a estratégia que é utilizada pelo Instagram. E aí, eu vou focar aqui com vocês em um determinado tipo de distribuição de conteúdo, certo? Existem dois tipos de distribuição, que é a distribuição gratuita ou orgânica e a distribuição de conteúdo paga, que são os posts patrocinados. Eu vou focar com vocês aqui na distribuição orgânica. Por quê? Porque foi a que eu fiz e a que me fez chegar nos 10 mil seguidores. Eu sei que existem muitas pessoas que chegaram em 10 mil seguidores ou até mais utilizando tráfego pago, ou seja, distribuição de conteúdo paga, posts patrocinados. Mas eu não utilizei isso, então eu vou ensinar para vocês o meu percurso. Eu realmente investi na distribuição orgânica, tá? E aí eu vou dizer para vocês o que foi que eu comecei a fazer. Bom, o meu foco, ele começou realmente nessa questão da distribuição orgânica, primeiro, porque eu não tinha dinheiro para investir em nada de rede social. Então foi inclusive por isso que eu mesma comecei a fazer tudo no meu Instagram, eu mesma fazia as artes, eu mesma fazia o conteúdo, eu mesma fazia a distribuição, eu mesma faço tudo até hoje. Eu comecei porque eu não tinha dinheiro para investir e depois acabei tomando gosto pela coisa e realmente continuo até hoje. Distribuição realmente orgânica do conteúdo, porque eu não tinha dinheiro. E aí, um outro ponto, é uma forma bastante ética de você desenvolver a sua advocacia. Por quê? Existe ainda uma divergência muito grande aqui no Brasil entre as seccionais da OAB em relação se é ético ou não você fazer distribuição paga de conteúdo. Então, existe essa celeuma. Então, para que você não se envolva em nenhum problema ético profissional, eu recomendo realmente você fazer a distribuição orgânica. Além disso, tem um outro detalhe que é muito importante, que fazendo a distribuição orgânica, você consegue seguidores qualificados, ou seja, seguidores que estão alinhados à sua persona, que estão alinhados ao seu objetivo, pessoas que realmente vão converter em clientes para você. Então, vamos lá. O pensamento que você vai precisar ter é o seguinte: onde que eu posso encontrar os meus clientes ideais na internet? Esse vai ser o seu pensamento. Então, você precisa primeiro entender qual é o seu perfil de cliente ideal, qual é a sua persona. A partir daí, você vai entender quais são os interesses dessa pessoa e os sonhos dessa pessoa, as aspirações dela. E com isso, você vai conseguir entender onde é que eu posso encontrar o meu cliente ideal na internet.
Vou dar um exemplo aqui para vocês da minha cliente ideal, que é a Ana, que eu falei para vocês. A minha cliente ideal, ela pode ser encontrada muitas vezes em perfis que falam sobre maternidade, perfis que falam sobre ser mãe solo, redes de apoio de mulheres. Elas também podem ser encontradas, essas mulheres que fazem parte do perfil da minha cliente ideal, em perfis como, por exemplo, alguns perfis de salão de beleza, alguns perfis que vendem roupas, algumas lojas específicas que tem a ver com os gostos dessa pessoa. Então vocês estão entendendo que é preciso ter uma noção muito afinada. E aí, a partir do momento que você descobriu onde é que você pode encontrar essas pessoas, o que você vai fazer a partir daí? Você vai começar a seguir essas pessoas. Por quê? Porque se você não fizer nenhuma interação com essas pessoas primeiro, elas não vão saber da existência do seu perfil. Então você tem que ter alguma interação com elas. Você pode curtir alguma foto, você pode seguir o perfil dessa pessoa. Enfim, você precisa começar a interagir com esses clientes ideais. Só assim eles vão descobrir a existência do seu perfil e vão começar a te seguir de volta, começar a compartilhar os seus posts, vão começar a interagir de volta com você, porque o Instagram é uma rede social que realmente tem o objetivo de conectar, acima de tudo, engajar. Então as pessoas querem se conectar a outras pessoas, certo? E aí entra um detalhe que eu sempre falo, inclusive eu trago isso num curso meu, que eu abordo essa questão do Instagram, em que eu entendo a seguinte coisa: o perfil, quando ele é de escritório, ele não conecta tanto quanto é um perfil de profissional. Por exemplo, o seu perfil de advogada, ele vai engajar e vai conectar muito mais as pessoas do que um perfil de escritório, porque o escritório é aquela coisa impessoal, é aquela coisa muitas vezes muito formal. Então as pessoas querem se conectar a outras pessoas, a outras histórias, e então isso gera muito engajamento. Então é isso que você vai fazer. Você vai primeiro pensar onde que eu posso encontrar o meu cliente ideal na internet. E aí você vai pode fazer uma listinha, inclusive, de, sei lá, 10 perfis ou 10 comunidades que você acha que pode encontrar o seu cliente ideal. E você vai começar a rastrear esses perfis, rastrear no sentido assim, de começar a ficar com as anteninhas ligadas, prestando atenção nesses perfis para começar a seguir e interagir com aquelas pessoas. À medida que você vai fazendo isso, vocês vão perceber que o seu perfil começa a crescer muito rápido. É claro que não é uma coisa do dia para a noite, porque você não vai comprar seguidores, né? Na verdade, comprar aqueles robôs fakes. Mas você vai realmente caminhar muito mais rápido dessa forma, se você começar a seguir e interagir essas pessoas, do que se você não fizesse absolutamente nada. Então perceba que não basta você produzir conteúdo todo dia se você não faz esse trabalho de crescimento de seguidores. Tem que ser um trabalho mesmo, você tem que levar isso a sério. Levar como realmente uma ferramenta do seu negócio, uma ferramenta de trabalho, um instrumento para você chegar nos seus objetivos. Então, você separa uma parte do seu dia só para você fazer isso. Você pode postar, enfim, faz o seu post do dia no Instagram e já tira uns minutos lá para rastrear esses perfis que você pode encontrar o seu cliente ideal e começar a seguir esse povo. Porque aí eles vão começar a ver o seu perfil, saber que ele existe, e se essas pessoas começarem a achar o seu conteúdo interessante, elas vão lhe seguir de volta. E aí é que entra uma produção de conteúdo realmente interessante, criativa, que realmente traga as dúvidas do seu cliente, que possa sanar os questionamentos, as dores dele, porque ele também pode entrar no seu perfil, achar que não é interessante e não lhe seguir de volta. Então você tem que aliar, como eu disse, uma boa produção de conteúdo a uma boa distribuição. E aí
você começa a fazer esse trabalho de seguir pessoas todos os dias. Se você começar a fazer isso, você vai perceber que o seu perfil vai crescer bastante rápido e você rapidinho, claro, não é como você utilizar uma compra de seguidores, mas você percebe que você vai começar a crescer o seu perfil muito mais rápido dessa forma. E aí existem outras técnicas também que você pode alavancar isso e realmente trazer uma rapidez maior para essa técnica, tá? Que é o seguinte: o Instagram, ele tem um limite de pessoas que você pode seguir, certo? Você pode seguir até 7.500 pessoas. Então, a partir do momento que você já chegou nesse número de seguidores, ou você tem que começar a deixar de seguir algumas pessoas, certo? Ou você precisa buscar outras técnicas para poder fazer o seu perfil alavancar ainda mais. E quais são outras técnicas de você fazer que o seu perfil cresça e tenha muitos seguidores? Bom, o primeiro de tudo, você pode pensar em um sorteio. Os sorteios, eles têm um potencial de escalagem muito grande, certo? Mas aí você tem que ter muito cuidado com esse sorteio, porque você pode acabar realmente conseguindo muitas pessoas, mas pode ser que não seja as pessoas que você deseja. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui vai ficar muito óbvio. Digamos que você decida sortear um celular, um iPhone, por exemplo. Tô falando aqui de uma forma bem drástica, tá? Digamos que você cansou, pensa assim, eu quero fazer um investimento grande no meu perfil, quero comprar um iPhone para poder fazer um sorteio e ter muitos seguidores. Ok, mas você precisa ver o seguinte: qual é o seu perfil? É um perfil de advogada, certo? Se o seu perfil é de advogada, você está buscando clientes e seguidores qualificados que possam se tornar seus clientes. E se você fizer um sorteio de um iPhone, você vai atrair muito adolescente, pessoas que estão na escola ainda, às vezes até criança mesmo. Por quê? Porque as pessoas que querem um iPhone, um celular, enfim, são inúmeras. Mas será que essas pessoas mesmo são boas seguidoras para você? Será que é interessante você ter esse up no número de seguidores de pessoas que não estão alinhadas com o seu negócio? Então você tem que usar o sorteio com muita cautela. É uma ótima forma de você alavancar o seu perfil, alavancar realmente o seu tráfego, o seu número de seguidores, mas tem que ser usado com muita cautela. Então procure fazer sorteio de produtos ou de, enfim, coisas que possam ser relacionadas ao seu negócio. Então, muita gente da área jurídica sorteia livros, por exemplo. Se você pensar, você pode escolher assim um livro que seja muito best-seller, um livro muito top na sua área, enfim, um livro que você sabe que é muito cobiçado, e aí você faz aquele investimento em comprar aquele livro. Se você não puder comprar sozinho ou sozinha, você pode rachar com alguma amiga sua, e aí vocês fazem um sorteio conjunto, e aí você pede para as pessoas seguirem tanto a sua conta quanto a dela. Então, sorteio é uma forma muito boa de você alavancar o número de seguidores. E aí você pode fazer isso de forma frequente, assim. Claro que você não vai poder ficar fazendo sorteio toda semana, mas você pode pensar aí de uma forma periódica, fazer alguns sorteios, se planejar para isso, para que o seu perfil realmente fique a um nível maior, certo? Em questão de seguidores. Então, essa questão de livros, por exemplo, sorteio de algum ingresso para um curso, algum evento online, também é muito interessante. Eu mesma já fiz sorteios de cursos meus, já fiz sorteio de mentoria, essas coisas. E que mais? Objetos de papelaria também atrai muita gente, muita gente. Só que a papelaria também entra naquele mesmo detalhe, que você pode acabar atraindo muito adolescente, né? Então, é isso, gente. É uma questão de bom senso de você escolher produtos que estão alinhados ao seu serviço, para que você escolha realmente escolher atrair pessoas para o seu negócio
que estejam alinhados com a sua proposta. E aí essas pessoas vão converter muito mais, tá? Bom, o que mais aqui que nós temos de técnicas? Você pode também começar a fazer alguns projetos de parcerias com perfis que são maiores do que o seu. Por exemplo, você pode fazer lives com profissionais ou influencers que tenham mais seguidores, e aí isso vai trazendo mais gente para o seu perfil, porque existe um intercâmbio de seguidores aí, e aí essas pessoas do perfil dela vêm para o seu, as do seu vão para o dela, e aí você faz um intercâmbio interessante. Então, live é muito bacana, é o jeito mais fácil, né, de você fazer esse intercâmbio, é por meio de uma live, mas podem ser projetos variados, projetos de parcerias aí, você pode pensar para fazer em conjunto com alguém que tenha um número de seguidores maior do que o seu, por exemplo, para que elas possam descobrir o seu perfil. Vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz, do que eu tenho feito. Eu faço bastante live com outros profissionais, e não necessariamente esses profissionais têm mais seguidores do que eu, mas eu gosto de trazer novos profissionais, né? E aí isso por si só já traz um tráfego, um intercâmbio de pessoas no seu perfil. Além disso, você pode separar algum período aí que você esteja mais tranquilo, digamos assim, e você pode organizar um evento online, por exemplo, sei lá, um ciclo de lives, ou algum evento online no Zoom, no Meet, enfim. E aí você vai divulgar isso no seu Instagram, e você convida vários profissionais, e de preferência profissionais que já têm uma visibilidade. Então, por exemplo, eu mesma faço o que no meu perfil? Eu tenho a Semana do Direito de Família. Então, eu já fiz 3 edições desse evento, e a edição passada eu chamei grandes nomes do direito de família aqui no Brasil. E isso por si só atraiu muita gente para o meu perfil, ficou um tráfego de pessoas muito grande, e isso me fez também ganhar mais seguidores. É tanto que, se vocês forem olhar o meu perfil profissional hoje, ele não tá só com 10 mil seguidores, tá 10.400, se eu não me engano, mais ou menos isso. E esses 400, a maioria ali veio por causa da última semana do direito de família. Então, para vocês terem uma noção do quanto esse tipo de iniciativa acaba movimentando, você vai perceber que nas primeiras que você fizer, talvez o engajamento ainda não vá ser tão grande, você tem que persistir nisso. Então, se o seu primeiro sorteio não der muita gente, paciência, tenta de novo. Se o seu primeiro evento online, a sua primeira live não der muita gente, paciência. O importante é que você está fazendo, você está construindo, botando um bloquinho atrás de outro bloquinho para construir o seu castelo, né? Indo degrau por degrau. Então, vamos lá, recapitulando aqui para quem foi chegando agora, as técnicas que eu utilizei e ainda utilizo para fazer um tráfego de pessoas no meu perfil, para que eu possa ter mais seguidores, e aí você possa chegar nos 10 mil seguidores. A principal, a técnica mais importante é, primeiro, você descobrir qual é o seu cliente ideal, e a partir daí você vai saber, você precisa traçar uma estratégia de onde você pode encontrar esse seu cliente ideal na internet, e aí você vai começar a descobrir, procurar, você tem que fuça aí bastante, perfis que tenham a ver com os interesses do seu cliente ideal. Eu falei o exemplo do meu aqui, por exemplo, né? O meu cliente ideal é uma mulher, uma jovem mãe, tal. Então, normalmente, a minha cliente ideal, ela tá em perfis de maternidade, em perfis de, sei lá, de salão de beleza, de roupa, enfim. E aí você tem que só atentar à questão da localização, né? Pra você também não sair seguindo gente do Brasil inteiro e que não vai poder contratar o seu serviço. Então, atente bem à localização, se é no seu estado, se é na sua cidade e tudo mais, para que você possa fazer algo bem segmentado e com seguidores bastante qualificados. Vocês estão percebendo aí que essa sacada ela é muito boa, porque essas pessoas, elas estão perfeitamente alinhadas à sua persona. Então, com isso, você vai fazer com que elas convertam em clientes para você. Então, não adianta você ter seguidores por seguidores. Como eu estava dizendo, no final das contas, o que você quer não é ter só um número de seguidores, mas sim ter clientes, ter mais reconhecimento, fechar mais contratos, ter mais consultas. Então,
o primeiro passo é esse, você pensar, onde que eu posso encontrar o meu cliente na internet? E a partir daí você vai mapear perfis, comunidades, o que for, onde você pode encontrar esse tipo de pessoa que seja alinhada ao seu negócio, e aí você vai começar a interagir com essas pessoas. A forma mais fácil é você começar a seguir essas pessoas, é a forma mais fácil. Mas você pode também curtir as fotos, enfim, fazer algum comentário. O importante é que você mesmo faça isso e não programas de automação. Porque, como eu falei, os programas de automação hoje, eles são muito perigosos. O Instagram, ele tem um algoritmo que ele detecta muito rápido essa questão se você está utilizando algum aplicativo ou software de automação, e ele pode bloquear e até excluir a sua conta, e você perde todo aquele trabalho que você fez. Então, é melhor você ir com um pouco mais de calma, mas você vai fazendo a coisa bem direitinho. Então, esse é o mais importante. Essa realmente foi a principal técnica que eu utilizei e eu utilizo até hoje. Além disso, existem outras técnicas que eu falei para vocês, do sorteio, por exemplo. O sorteio, ele tem um potencial viral muito grande. Então, você tem que só ter cuidado com o que você vai sortear, para que você não saia muito daquela linha que você quer seguir, aquela estratégia de clientes que você quer atrair, porque você pode acabar atraindo criança, adolescente para o seu perfil, e talvez isso não seja interessante, certo? Então tenha só cuidado com o que você vai sortear, mas o sorteio é muito bom, é muito interessante. Então, exemplo aqui, livros, cursos, materiais de papelaria, tudo isso é muito interessante. Além disso, também a questão que eu falei de você organizar ciclos de lives, de eventos online, chamando profissionais que são renomados. Gente, essa questão de chamar profissionais é tão engraçado, porque às vezes a gente pensa que um profissional renomado, uma pessoa que tem, enfim, um reconhecimento nacional, por exemplo, por que ela vai aceitar fazer uma live comigo? Enfim, às vezes a gente fica nesse complexo, né? Mas a verdade é que existem grandes profissionais de grande renome aqui no Brasil e que são super humildes e que topam fazer lives com outras pessoas e que deixam o seu conhecimento acessível a outras gratuitamente. Então, eu me surpreendi demais com essa iniciativa que eu falei para vocês lá no meu perfil profissional, que era da Semana do Direito de Família, porque eu chamei pessoas assim que eu tenho grande admiração, pessoas profissionais que eu estudo as doutrinas deles, e eles toparam fazer uma live comigo. Então, não vá nesse pessimismo de achar que as pessoas não vão aceitar fazer uma live com você. Porque, sei lá, o doutor fulano de tal, ele tem não sei quantos mil seguidores, por que ele vai querer fazer uma live comigo? Não pense dessa forma. Como eu falei pra vocês, existem muitos profissionais que são extremamente humildes e que eles aceitam, sim. E aí, se você levar um não de um e outro, paciência, gente. Ninguém deve nada a você. Você consegue ir pra frente. É só você seguir, procurar outras pessoas, procurar outros profissionais que tenham interesse de dispor desse tempo, de realmente transmitir o seu conhecimento de forma gratuita, né? E aí, esse é um outro ponto muito interessante, fazer ciclos de lives, chamando vários profissionais, você realmente fazer alguma iniciativa de algum evento online na sua área. Porque eu percebo que se você começar a fazer lives esparsas, nem sempre você vai atrair tantas pessoas quanto se você fizer um evento unificado com muita gente bacana. Então, eu recomendo muito mais. Se você quer realmente dar um up no seu perfil, faça um evento só com vários profissionais, porque aí realmente isso eleva muito mais o nível de pessoas que estão acessando ali o seu perfil. Você acaba realmente atraindo seguidores qualificados para você. E aí eu vou só dar um parêntese aqui. Se alguém tiver interesse, existe uma plataforma chamada Simpla, que é ótima para organizar eventos online, eu recomendo demais. É uma plataforma gratuita, inclusive, certo? E isso, se o evento for gratuito, a plataforma também é gratuita. Agora, se você quiser fazer algum evento pago, ele cobra apenas uma taxa em cima dos ingressos. Mas como a gente está falando aqui de eventos que seriam gratuitos em tese, você pode utilizar o Simpla gratuitamente, e ele inclusive emite certificados.
Então, quando eu fiz a Semana do Direito de Família no meu perfil, a última pelo menos, né, que foi a terceira Semana do Direito de Família, eu fiz isso. Um dos atrativos para as pessoas participarem do evento, conhecerem o meu perfil, é porque no evento tinha certificado, que era emitido pelo Simpla de uma forma muito fácil e gratuita. Então também fica uma dica aí para vocês, se vocês quiserem atrair mais pessoas para o perfil de vocês, que vocês façam eventos que tenham emissão de certificado, porque aí realmente isso vai atrair, por exemplo, um público de estudantes, pessoas que estão na faculdade e que talvez sejam interessantes para o seu perfil. Ok, pessoal? E tem uma outra técnica também que é interessante. Eu particularmente não costumo utilizar essa técnica, mas muita gente utiliza listas de transmissão no WhatsApp para você começar a divulgar suas postagens no Instagram. Então, digamos que você fez uma determinada postagem hoje e aí você faz uma lista de transmissão no WhatsApp. O que é a lista de transmissão, para quem não sabe? Você vai lá no seu WhatsApp, aí você clica no íconezinho, não tem aquele ícone quando você quer criar um grupo no WhatsApp? Ao lado dele, ao lado ou embaixo, se eu não me engano, enfim, próximo a ele vai ter uma opção de você criar uma lista de transmissão. Você vai selecionar pessoas que você quer enviar mensagens em massa. Então você envia a mensagem uma única vez e ela já vai automaticamente para várias pessoas. Então você pode criar listas de transmissão no WhatsApp e cada vez que você postar algum conteúdo novo no seu Instagram, você pode enviar para a sua lista de transmissão, para eles curtirem, comentarem, seguirem o seu perfil. Tem muita gente que utiliza essa estratégia. Eu não utilizo, por quê? Porque eu produzo conteúdo todo dia. Se eu for enviar mensagem no WhatsApp todo dia, eu vou virar spam para essas pessoas, né? Elas não vão mais querer saber de mim, vão ficar com raiva porque eu vou estar mandando mensagem para elas todo dia perturbando. Então, eu particularmente não utilizo essa lista de transmissão diariamente. Eu utilizo esporadicamente quando eu quero divulgar algum evento, algum curso, algo mais direcionado. Então, tenha muito cuidado quando você estiver trabalhando nessa questão do seu tráfego, né, nessa questão de seguidores, para você também não ficar enchendo o saco das pessoas, né? Porque, como eu disse, a gente tem que mentalizar sempre, ninguém deve nada a você, né? Então, você precisa ter calma, não precisa fazer spam, não precisa ficar mandando WhatsApp todo dia, olha meu post novo, não sei o que e tal. Enfim, só pra descontrair aqui, gente. Pois é, como a Lohana tá dizendo aqui, é o auge, né? Gente, eu quero saber se... Eu sei que é muita coisa, muito detalhe, mas não é difícil. Eu acho que o mais difícil é você definir a sua estratégia. Mas a partir do momento que você define a estratégia, o executar fica fácil. É mais questão de estratégia e de você ter persistência, porque eu percebo às vezes, por exemplo, já conversei com algumas colegas advogadas e tudo, que eu expliquei essas técnicas e elas, legal, tudo, vou começar a fazer. Mas acaba não tendo persistência naquilo e desiste no meio do caminho, morre na beira da praia, né, como o pessoal fala. Então não adianta, se você começar a fazer esse trabalho e parar no meio do caminho, não vai adiantar, não vai ter o resultado que você quer. Então o que fez com que eu chegasse em 10 mil seguidores, como eu disse pra vocês, foi uma mistura de um bom conteúdo com uma boa produção, uma boa divulgação, distribuição desse conteúdo. E foi uma coisa que eu persisti muito. Então, isso que eu tô falando pra vocês de forma mastigada, eu demorei muito tempo pra descobrir sozinha, porque como eu falei pra vocês, eu não tinha dinheiro pra investir em cursos, essas coisas, ou investir em uma equipe de marketing e tal. Então, comecei a fazer tudo de uma forma intuitiva. Fui descobrindo sozinha. Então, para eu descobrir tudo isso, levou muito tempo. Então, por isso que para eu conseguir chegar em 10 mil seguidores, levou aí mais ou menos, acho que uns 2 anos e meio, quase 3 anos, foi mais ou menos isso. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para conseguir definir bem a minha estratégia, como eu tenho hoje de uma forma muito clara. Mas se você consegue definir isso de uma forma clara hoje, porque eu tô trazendo para você aqui hoje tudo mastigadinho,
você já consegue ir muito mais rápido do que eu fui. E consegue ter os resultados muito mais rápido do que eu tive. Então, eu acredito que esse perfil agora do MKT Advogadas, ele vai conseguir ir muito mais rápido do que foi o meu perfil. Porque justamente hoje eu já sei as técnicas, eu já sei a estratégia. Então, o mais demorado é você se dar conta da estratégia e você persistir. Então, como vocês podem perceber, esse perfil aqui é novo, já faz mais ou menos uma semana e meia que eu comecei a produzir conteúdo aqui, e ele já tem mais de 600 seguidores. Isso porque eu já tô aplicando essas técnicas que eu tô falando aqui pra vocês. Então vocês conseguem aí imaginar, se você persistir, começar a fazer isso todo dia, o quanto você vai crescer o seu perfil? E aí eu quero realmente saber se vocês estão prontas para começar a aplicar isso. Bom, tem uma pessoa aqui perguntando, qual estratégia? Bom, é porque você deve ter chegado agora, né? Eu vou deixar essa live salva, mas durante toda essa live aqui eu falei sobre a estratégia que você vai definir para conseguir chegar nos seus 10 mil seguidores, tá? Então, pois é, ó, Lohana já botou aqui que tá pronta para começar a colocar as estratégias. Então, quero saber se vocês estão preparados para começar a colocar a mão na massa, porque, como eu tô dizendo, eu comecei sem dinheiro, sem parentes na advocacia, sem apadrinhamento, sem nada. Eu tive que descobrir tudo sozinha. E por isso que acabou sendo um pouco mais lento. Mas eu consegui chegar nos meus 10 mil seguidores. E vocês com certeza vão conseguir chegar muito mais rápido do que eu cheguei, porque vocês sabem agora o caminho das pedras. E aí, se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui suas sugestões, se vocês querem saber mais depois sobre a questão do tráfego pago, a questão de posts patrocinados, etc, etc. Eu não utilizei muito essa estratégia, como eu falei para vocês. Eu realmente utilizei a forma raiz, a forma orgânica, sem dinheiro. E foi o que funcionou para mim. Mas se vocês quiserem, eu posso comentar assim sobre a questão do tráfego pago para vocês entenderem como é que funciona. E aí vocês podem decidir se querem aplicar isso ou não na vida de vocês, na profissão de vocês. Eu vou dizer aqui para vocês quando é que eu recomendo utilizar o tráfego pago, né? Pra gente encerrar aqui a live, porque a gente tem um período limitado, né, de tempo. Mas de uma forma bem sucinta, como é que eu recomendo você utilizar o seu tráfego pago? Quando você está lidando com a advocacia especificamente, ou seja, quando os seus posts têm como objetivo atrair clientes, eu não recomendo você utilizar o tráfego pago, ou seja, os posts patrocinados. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não existe um consenso ainda entre as seccionais da OAB no Brasil todo. Não existe um entendimento formado pelo Conselho Federal se é possível fazer posts patrocinados ou não. Então, para que você não tenha nenhum problema de ordem ética profissional logo no início da sua profissão, né? Então, eu recomendo você, quando estiver lidando com conteúdos que são voltados para os seus clientes, você não patrocine. É a minha recomendação. Você faz do jeito que você achar melhor. Mas o que você pode patrocinar? E eu recomendo que você patrocine se você tiver dinheiro. Quando você estiver desenvolvendo algum evento educativo, se você está promovendo algum evento online, se você está promovendo algum curso, alguma mentoria, algo que tem um cunho educacional, aí você pode patrocinar. Aí você pode fazer um tráfego pago, investir um dinheirinho nisso para que mais pessoas possam ser alcançadas por aquela publicação. Então, estão conseguindo entender aí a diferença? Se for um conteúdo voltado para clientes, não recomendo. Se for um conteúdo educacional, por exemplo, para outros profissionais ou para estudantes de direito, aí eu recomendo, tá certo? Porque o cunho é educacional somente e não atrair clientes. Só que a grande sacada é que quando você faz iniciativas educacionais, você também atrai clientes. A grande sacada que muita gente não entende é essa. Por isso que professores, normalmente eles têm muitos clientes também, muitas pessoas que procuram para consultoria, enfim, para dar entrada em processo e tudo mais, porque os professores, eles mostram ali que eles têm um conhecimento. Então, a grande sacada é essa, tá, gente? Uma das, né? Porque aqui na nossa live de hoje nós tratamos algumas sacadas que foram bem interessantes.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que foi abordado na live de hoje. Ela vai ficar salva para vocês assistirem, caso alguém tenha chegado no final, caso alguém não tenha assistido toda, certo? Deixem, por favor, também as sugestões de vocês dos próximos conteúdos que eu vou trazer aqui. Eu já recebi muitos comentários na minha última postagem que vocês querem saber mais técnicas de vendas, que muita gente... 95% das pessoas que responderam a minha enquete disseram que tem dificuldade em vender, que não sabe técnicas de vendas, e a advogada precisa saber técnica de venda, precisa realmente saber vender, e é algo que ninguém ensina pra gente na faculdade, a gente sai totalmente despreparada em relação a isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Eu vou, como eu disse pra vocês, produzir muito mais conteúdo aqui pra vocês. Esse é só a primeira live, então acredito que se você tá começando a entender esses assuntos de marketing jurídico e ainda não consegue compreender totalmente, tenha calma, porque você não vai conseguir absorver tudo de uma hora pra outra. É um processo, é realmente um estudo que você precisa ter um pouco de calma para que você possa ir não só aprendendo, mas principalmente aplicando na prática o que você está estudando. Então, pessoal, muito obrigada. E aí vocês vão deixar, por favor, as dúvidas, as sugestões de vocês no meu direct, certo? Do que é que vocês querem dos próximos conteúdos, o que é que vocês querem ver por aqui. Quem não baixou ainda o meu e-book de 30 dias de conteúdo para redes sociais, vá lá baixar, certo? Lá nesse nosso perfil, você pode acessar a nossa bio, tem um link para você baixar um e-book 100% gratuito com 30 dias de conteúdo, 30 ideias de conteúdo que você pode publicar nas suas redes sociais. Então não tem mais aquela história de Amanda, não sei o que é que eu vou postar, eu quero produzir conteúdo, eu sei que eu tenho que fazer o marketing digital, mas eu não sei o que é que eu vou postar, eu não sei o que é que eu vou escrever, eu não sei o que é que eu vou gravar. Não tem mais essa desculpa, baixa lá o e-book. Então, gente, é isso, eu espero vocês na nossa próxima live ou no nosso próximo vídeo, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo pra vocês, tchau, tchau, tenham uma ótima noite.